De Números, capítulo 22, dando sequência à exposição de Números. Nós temos, obviamente, uma narrativa longa, que, de fato, vai até o capítulo 25 de Números, mas por questões mesmo didáticas, nós não podemos tratar toda essa história de uma única vez. Vamos tentar trabalhar um capítulo por tempo. Capítulo 22 diz assim as Sagradas Escrituras: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrate, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque os príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pela que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra um muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo
debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Criate e Ruzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Barmote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra nessa manhã para ouvirmos a Tua voz, clamamos ao Senhor que fale conosco, desvendando os nossos olhos, não nos fazendo, ó Deus, como Balaão, que não viu o Senhor e então desviou o seu caminho do mal. Abra os nossos olhos para contemplarmos a Tua glória e assim desviarmos os nossos caminhos do mal e seguirmos ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. As estratégias de guerra, elas são as mais variadas. Principalmente quando você sabe que vai enfrentar um inimigo que é mais forte do que você. Nós sabemos que esse Deus, que guia o povo de Israel pelo deserto, já demonstrou de todas as formas que ninguém pode vencê-lo e que ninguém pode se opor a ele. Já ficou claro na revelação bíblica que esse povo, por menor que seja, esse é o povo de Deus, e que esse povo, ninguém poderá destruí-lo, porque então se levantaria contra o Deus de toda a terra. Ora, a Escritura Sagrada mostra, por outro lado também, que que os inimigos, sabendo desse poder e dessa força, eles usam então estratégias que diz respeito às questões mais próprias do coração. Ora, é próprio das estratégias. Você, por exemplo, você sabe que dentro desse movimento, não é, marxista que nós vivemos na nossa sociedade, estrategicamente você tem como um passo muito claro e um conceito muito claro, uma tentativa de destruir a sociedade de dentro para fora. Já não é mais um combate frontal, é um combate intelectual, é uma estratégia de conceitos, é tentar seduzir as pessoas de dentro
para fora. E assim Satanás vai fazer. Ele vai mexer nos nossos corações, ele vai trazer desejos para o nosso coração, ele vai mostrar alguma coisa que pode aparentemente ser muito boa, e assim seduzir a nossa vida para ir longe e andar longe dele. Mas é exatamente isso que acontece. Israel está acampado, e é maravilhoso você perceber que, mesmo a narrativa não dizendo isso, mas as palavras do texto declaram o que passo a dizer. Deus está cumprindo a sua promessa. Deus disse que faria de Abraão uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu. Agora, aquele povo que saiu do Egito chega diante da entrada da terra prometida, e os inimigos olhando para ele, veja a descrição que o rei faz acerca desse povo. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 22. Ele diz assim, verso 4, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Ele está dizendo, perceba, quem é esse povo? Esse povo, ele vai nos varrer daqui. E usa uma imagem interessante, não é? Assim como o boi lambe a erva do campo, nós vamos ser lambidos daqui. Nós não temos como enfrentar, não há como enfrentá-los. O texto diz, eles cobrem a terra. Veja que coisa interessante. Quando eles chegam a Balaão, não é? Eles vão exatamente usar essa expressão. Os inimigos, o povo desse Deus, cobre a terra. Eles são em grande número. Estão diante de nós. Eles vêm contra nós. Por que nós não podemos derrotá-los? Porque não vai funcionar assim. Se nós partirmos para a guerra, nós vamos ser lambidos do mapa. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o próprio Deus contra eles. Primeira estratégia. As estratégias vão ser manifestadas no capítulo seguinte, 23, 24. E posso adiantar a vocês que elas são muito intrigantes na sequência. E aquele vai vencer é quando ele leva os filhos de Deus a se casarem com as filhas dos ímpios. Ele consegue implantar a destruição no meio de Israel. Essa é a primeira estratégia. E essa ele não vai vencer. Deixa eu tentar dizer algo a vocês já de saída. Acho que é importante falar isso desde o início. Os inimigos, quando se levantam contra o povo de Deus, irmãos, e são externos, não é? Conceitos, pessoas que se opõem a Deus de maneira feroz, não é? Há um Richard Dawkins da vida que diz Deus é uma ilusão, coisas desse tipo. Rapidamente você cheira isso, você então confronta isso. Mas esse é um inimigo claramente percebido e você já vai atacá-lo. Mas existem aqueles que estão dentro da igreja e que costumam abrir a Bíblia, que é a palavra do próprio Deus, para levar o povo ao erro e à destruição. Dizer o que Deus não disse ou perverter as verdades do Senhor. Essa estratégia é uma das grandes estratégias, que é
pegar o que Deus disse e distorcer. Então produzir incredulidade. Esse é um dos tópicos que no culto da noite, no Evangelho de João, quando continuarmos a exposição, nós vamos tratar ainda mais sobre isso, mas há um aspecto aqui importante, o que podemos utilizar, é que essa estratégia funciona muitas vezes. Dentro da igreja, você vê pessoas se levantando com ensinos falsos, sedutores. E a igreja, muitas vezes, e muitos são levados, e aí revela o coração. Né? Nessas horas, o seu coração é exposto, porque quando nós temos prazer no erro, aquela aparente piedade, ela cai por terra. Quando nós temos prazer na mentira, quando uma doutrina falsa é ensinada, e nós logo ficamos alvoroçados e animados, revela que o nosso coração é um coração incrédulo. Eles não vão poder se opor a Deus frontalmente. Eles vão ser lambidos da terra. Ele chega até a fazer aliança com os midianitas, diz o texto. Porque sozinhos não dão conta. Mas mesmo a aliança que ele faz com os midianitas, ele não sai para a guerra contra eles. Porque ele sabe que o Senhor dos Exércitos já revelou que é poderoso. Esse é o grande mal dos homens, quando percebem que Deus é grande e poderoso, e destrói os seus inimigos, quando eles tentam se opor a ele. E aqui, irmãos, eu vou falar mais um pouco a vocês, porque dentro dessa estratégia da mentira entra o conceito do pecado. Deixa eu colocar isso para você. Muitas vezes nós não ouvimos a oposição direta a Deus no primeiro momento em que nós começamos a cair em determinados pecados e vivemos no pecado continuamente. Até que um dia o coração se revela um coração ímpio, rebelde. Satanás usa a seguinte estratégia. Veja só, desde o princípio foi assim. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Essa árvore, ela vai te dar entendimento. Mas a lei foi dita, não coma, senão você vai morrer. Mas ele entra com raciocínio. E diz assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Até que no fim do raciocínio dele, ele diz, certamente vocês não vão morrer. Isto é, eu me oponho frontalmente à palavra de Deus. Mas não começa com oposição, até que o meu coração é ferido, então eu me levanto com ira contra a lei de Deus. O meu coração vai sendo massageado de tal maneira que eu começo então a viver, a praticar as coisas, mas eu consigo ainda de alguma maneira pensar, não, mas isso, Deus me perdoa, isso, porque no momento em que eu começo a viver e andar no erro, no pecado da iniquidade, eu começo então a reformular meus conceitos. Veja, ninguém vai conseguir viver toda a vida num pecado sem ter de reformular os seus conceitos, para poder ter paz. Para ter paz, nem que seja um momento sequer da vida. Ele vai reformulando. Veja, Deus não é tão mal assim, não. Ele pune, mas veja fulano. E aí eu começo a usar exemplo de cicrano. E eu começo então a me ajustar. Até que o momento eu digo, Deus não é justo.
não vai me lançar no inferno. E eu digo, então, ele não é a verdade. Ele não é bom. E assim começa o nosso coração. Porque essa estratégia de dentro para fora, ela é avassaladora. Porque ela não é o inimigo com espada e com armas nas mãos, vindo para afrontar o povo de Deus. É de dentro para fora. Mas ele vai usar alguém que se diz profeta para isso. E quem vai fazer essa mudança é o profeta que ama o dinheiro, que ama as coisas desse mundo e que vai negociar qualquer coisa para ter a riqueza nessa terra. Veja o que o texto diz na sequência, por favor, volte comigo no texto. Verso 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, que está junto ao rio Eufrate, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Esse povo, ele cobre a face, está longe de... e eles estão diante de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Esse era um profeta conhecido na região do Eufrates. Era como, você imagina, uma mãe de santo da região, não é? Uma que tem poder de fazer mal às pessoas, e isso, aquilo, outro. Balaão tinha uma característica dessa. E aquele a quem ele amaldiçoa, esse é amaldiçoado. E aquele a quem ele abençoa. Isso é palavra, isso é Deus quem faz isso. Deus disse que ele multiplicaria a descendência de Abraão. E eles estão cobrindo a terra, mas Deus disse também: aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E aquele a quem e aquele que te abençoar, eu abençoarei. Não é Balaão que tem essa autoridade, é Deus que tem essa autoridade. Perceba que as coisas vão se confundindo, porque Deus poderia simplesmente, entende, irmão? Deus poderia simplesmente dizer: não, deixa ele falar o que ele quiser, não tem poder nenhum isso contra nós. Não há nenhum encantamento contra o povo de Deus, Deus poderia simplesmente nos ensinar dizendo isso. Mas Deus escolheu não nos ensinar dizendo isso. Ele escolheu nos ensinar que ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. E ele escolhe para dizer isso, entrando na própria história de Balaão, se revelando a ele. Não para a sua salvação, mas para mostrar que ninguém pode amaldiçoar o povo a quem Deus chamou de bendito. Ninguém pode amaldiçoar o seu povo. Esse homem que ama o dinheiro é o escolhido. Acompanhe o verso 7 comigo. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Interessante, eles foram levando um valor dos encantamentos. Ele recebia por isso. E eles então levaram o preço. Nós trouxemos o preço dos encantamentos. Você então vai fazer a maldição do povo de Deus. Acontece que Balaão, ouvindo as palavras dos homens que foram até ele, na sequência do texto diz: Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Você imagina esses pastores da Igreja Universal,
que brincam com Deus durante os seus cultos, dizendo que vão passar dias de vigília com o povo, na realidade, e que vão para o monte, não é? Imagina se numa dessas noites Deus chegasse a eles e falasse: chega! Não façam isso ao meu povo! Foi exatamente o que aconteceu com Balaão. Ele se recolhe e Deus vai a ele e diz: você não pode amaldiçoar o meu povo. Não é que a maldição dele fosse poderosa. Você entende o que Deus está nos ensinando aqui? É interessante porque eu tô mostrando a personalidade de Balaão na narrativa, mas o capítulo 22, irmãos, ele parece construir uma imagem positiva de Balaão, mas nenhum lugar na Bíblia, entenda isso, nenhum lugar na Bíblia Balaão é citado no aspecto positivo, sempre no aspecto negativo. Então, eu não posso me opor à interpretação da própria narrativa na sequência de quem é Balaão. Então, eu tenho que ler esse texto à luz daquilo que a Bíblia diz quem ele é. Não um profeta de verdade. E os detalhes nos mostram que ele não é um profeta de verdade. Ele recebe dinheiro para encantamento. Ele é profeta ali na região do rio Eufrates, então, dos babilônicos. Ele é um profeta que recebe dinheiro para profetizar. Só que chega a noite, diz o Senhor, verso 9, quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito sobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Que profeta não saberia que esse é o povo de Deus e que Deus não amaldiçoa aqueles a quem ele abençoou? Que profeta não saberia? Como é que ele fala a Deus de um povo que Deus conhece antes da fundação do mundo? Que povo é esse? Aí eu vou te dizer quem é. O povo que chegou ali diante de Balaque, um povo que está cobrindo a terra, saiu do Egito, esse povo. Ele saiu do Egito, esse povo. Todos os profetas vão falar desse povo, dizendo que é o povo de Deus. Ele não poderia consultar a Deus, se a palavra de Deus já disse que Deus não amaldiçoa o seu povo. E a Escritura já havia declarado isso com todas as letras. Como ele não, sendo profeta de Deus, não sabia disso? Então ele vai dizer, então disse Deus a Balaão, verso 12, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. É interessante que Deus fala com ele também numa linguagem, não é, como se não houvesse pessoalidade aqui no relacionamento. Ele diz assim, você não vai amaldiçoar, porque esse é um povo abençoado. Ele não diz, esse é o meu povo que eu tirei do Egito. Não é esse o ponto. Você não vai amaldiçoá-lo, porque esse povo é abençoado. Esse é o povo que eu abençoei. A bênção do Senhor está sobre a sua nação e sobre o seu povo. A bênção do Senhor está sobre a sua igreja. E quem poderá se levantar contra eles? Acontece que Balaão não tinha o que fazer. Ele temeu, diz o texto no verso 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque
e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Veja, então ele vai se vender. Ele tem um preço, não é possível isso. Eu mandei dinheiro, mandei o preço, vou mandar mais agora. E gente mais honrada para falar com ele. Chegaram a Balaão e lhe disseram, peço-te que não te demores em vir a mim, disse Balaque, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, porque eu vou te honrar. Perceba, irmãos, venha, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Amaldiçoa-me este povo. Balaão, temendo, entenda, ele temeu aqui e disse: vou consultar a Deus. E aí ele chega a dizer, como um rompante de integridade. Porque, veja, irmãos, você vai amar a prata e o ouro desse mundo até que você escute a voz de Deus. Até mesmo um profeta falso como ele, quando ouviu Deus falar com ele, rejeitou a prata e o ouro. Você imagina se esses homens que se dizem pastores, que amam o dinheiro e a riqueza nessa terra, se eles já ouviram a voz de Deus alguma vez? Se até um falso profeta disse: nem dinheiro algum que você me der me fará sair daqui, nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro. Mas ele era um falso profeta. Ele não havia se convertido ao Senhor. Veja o que vai acontecer na sequência, por favor. Ele diz assim: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Eu preciso saber o que ele tem para me dizer ainda mais. Não era suficiente o que ele ouviu. De repente, Deus havia mudado de opinião. De repente, ele tinha mais uma informação para me dar. De repente, ele deixava eu receber essa casa cheia de prata e ouro. De repente, a palavra dele mudou. De repente, a verdade dele não é imutável. De repente, quem ele abençoa pode sim ser amaldiçoado. Quem sabe ele vai ter uma mudança nesse caminho. Mas veja as palavras do Senhor. E aqui esse texto é intrigante demais, porque Deus manda ele ir, depois vai e se levanta contra ele. Veja, veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Aí logo na sequência, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Que texto intrigante esse. Mas pode ou não pode ir? Se eles te chamarem, vai com eles. Mas só fala o que eu mandar. Por que Deus se levanta contra ele? Porque mesmo Deus tendo ordenado que ele fosse, ele não estava indo para fazer aquilo que glorificava a Deus. O coração dele não era um coração de um homem que temia Deus. Por que isso fica claro no texto? Perceba na sequência, veja, irmãos, a ira de Deus se levanta contra ele, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Veja que linguagem interessante. Ele foi adversário. E isso é importante.
Veja, a Escritura descreve que Satanás é o nosso adversário. Mas ora, irmãos, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, têm Deus por adversário. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, têm Deus por adversário. Não queira ter Deus como seu adversário. Não queira ter Deus como seu adversário. Porque certamente Ele vai consumir você. E Ele vai lamber você da face da terra. Não queira ter Deus como seu adversário. Porque esse Senhor é o Senhor dos exércitos. Exército de anjos. O exército da terra. Exército de moscas que invadem o Egito. Exército de piolhos que invadem o Egito. Um exército que, quando Herodes, lá em Atos, não deu glória a Deus, cai morto no chão. O exército devora ele. O exército de vermes devora ele. Imediatamente, Deus ordena a sua destruição. Não queira ter Deus por seu adversário. Até mesmo a criação se levanta contra o pecador. As águas do dilúvio, as águas do Mar Vermelho, destruíram os inimigos de Deus. O anjo do Senhor se opôs a ele como adversário. Balaão ia caminhando. Então a jumenta, diz o texto, viu o anjo 3 vezes. Balaão não viu o anjo. E ela via, a jumenta via e corria, se afastava, se desviava. E ele queria seguir no seu caminho. Esse é o caminho que ele quer seguir. Porque ele não vê o anjo do Senhor, ele vai no seu caminho. Ele não percebe o anjo do Senhor, ele segue o seu caminho. Até mesmo os animais se desviam, mas ele não via. Porque o seu coração estava posto na sua ganância, o seu coração estava posto na sua riqueza, o seu coração estava posto nesse mundo. O seu coração, a única coisa que ele via era a glória dessa terra. E quem tem por glória as coisas desse mundo não se desvia, segue o seu rastro de morte e iniquidade. E ele seguia exatamente os seus passos rumo à destruição. O que me impressiona no texto, se você fala, como é que Deus então falou com Balaão, se ele não era profeta de Deus? Alguém pode ainda questionar isso, se ele era profeta de Deus. Ora, a própria jumenta falou. Acaso ela era profetisa? Para você entender o que está acontecendo nessa narrativa, é diferente. Não é um profeta de Deus falando, assim como a jumenta não é profetisa. Aqui Deus está dizendo que a criação e que os homens não poderão se levantar contra o povo de Deus. A água do dilúvio não destruiu Noé e sua casa. A água do Mar Vermelho não engoliu Israel, que passou a pé enxuto.
A criação de Deus não se levantará contra o seu povo, nem inimigo nenhum nessa terra poderá destruí-lo, porque Deus o abençoou. Porque Deus o abençoou. Ele segue o seu caminho. Ele ama o dinheiro. Ele é exortado pela jumenta. E ele continua a sua jornada. Diz o texto sagrado, no verso 28, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Pensou, que susto. Que coisa impressionante. Essa é a natureza da profecia, irmãos. A profecia ela é passiva. Não é o homem que fala, é Deus que fala. É por isso que você tem profetisa no Antigo Testamento. Porque não é o indivíduo, é Deus que fala. E nem por isso você vai ter um conceito mudado na Nova Aliança, para que você tenha pastora, porque o princípio não é o mesmo da profecia. Nós não somos profetas como os profetas que falam passivamente. Nós falamos a palavra de Deus, e esse conceito da autoridade revela um outro padrão. Os profetas do Antigo Testamento eram assim. E o que é intrigante é que o verbo hebraico profetizar, não é? Profetizar, ele é um verbo na voz passiva. Ele sempre aparece na voz passiva. Porque não é o homem que fala, é Deus que fala. Até uma jumenta fala. E Deus fala de um modo muito claro. E na sequência do texto, então, a jumenta vai repreendê-lo. E ela vai repreendê-lo com um argumento lógico, isso que é mais intrigante. Veja, eu não estou entendendo a tua reação comigo, Balaão. Eu imaginando a jumenta falando com o Balaão, ele sentado, ela falando. Assim, olha, há quanto tempo nós cavalgamos juntos? Mesmo. E quantas vezes eu já preparei eu já armei essa cilada contigo? Realmente nenhuma, é estranho mesmo, não é? E tá lá Balaão, alguém passa, vem Balaão falando com a jumenta, esse rapaz não está bom, não é? Mas essa é a imagem. Essa é a imagem da ignorância, do pecado. Ele ouviu, até um animal repreendeu. O coração dele era ímpio, porque até um animal o repreendeu. E ele não muda. E aí no verso 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor, e aqui entra toda a diferença. Ele não viu o anjo do Senhor. Você sabe por que se multiplica esse tipo de evangelho falso, de engano, e as pessoas trilham o caminho do pecado e do erro continuamente? Porque elas não veem a face do Senhor. Porque Cristo não é anunciado. Porque a glória do evangelho não é notada. Consequentemente, nós não nos desviamos dos caminhos maus. Se a glória de Cristo não estiver diante dos nossos olhos, nós nunca nos desviaremos dos maus caminhos. O que exatamente nós precisamos? O anjo do Senhor então fala. Interessante, ele estava com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim.
Só há uma maneira que Deus se revela a um ímpio que não vai salvá-lo. Quando é para proteger o seu povo. Ele se revela a Balaão, não para redimi-lo, mas para proteger o seu povo. O teu caminho é perverso. E ele então tira a espada. Como um anjo que guarda o caminho da árvore da vida. O Senhor guarda o seu povo. Ninguém chegará a ele, porque há capitão do exército com espada nas mãos, dizendo: quem se aproximar morrerá. Esse é o meu povo que eu salvei e protegi. Ninguém tocará nele. Eu não amaldiçoo o que eu abençoei. Eu não amaldiçoo aquele que eu abençoei. Então o Senhor diz: agora vai com esses homens, mas diz a ele apenas o que eu te disser. E aí a narrativa encerra dizendo: tendo Balaque ouvido que Balaão já havia chegado, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te, porque não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Criate-Huzod. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Ele não adorava ao Deus verdadeiro. Ele era como um sacerdote. E Deus usou aquele homem para mostrar numa narrativa que contra o povo de Deus não há encantamento, não existem adversários, não existem inimigos. Deus os guardará para sempre. Qual deve ser o caminho diante dessas verdades, irmãos? E aqui eu caminho para o fim para lhe fazer algumas aplicações. Quando você ouvir falar desse Deus que não amaldiçoa aquele a quem ele abençoou, e que impede que a maldição chegue no arraial do seu povo, porque ele protege o seu povo, e que os seus inimigos serão destruídos, o que você, que não conhece esse Deus ainda, ao ouvir isso, o que chega ao seu coração? O ímpio, de coração endurecido plenamente, e esse que não vai conhecer a salvação, ele arma estratégia para destruir. Mas o ímpio que vai ser salvo, sabe o que ele faz? Ele faz como Raabe, que disse: tem chegado até nós que o teu Deus vai adiante de ti e vem destruindo os seus inimigos na frente. Usa de misericórdia para comigo e a minha casa. Usa de misericórdia para comigo. Exatamente isso que você precisa fazer essa manhã. Dizer: ó Deus dos exércitos,
que homem nenhum pode afrontar, que homem nenhum pode ser inimigo e não ser destruído. Tem misericórdia de mim. Usa o teu poder para me salvar. Porque é interessante que quando em Números, no mesmo livro de Números, quando Moisés vai falar sobre o perdão do pecado do povo, ele diz: ó Deus, mostra a tua força. É impressionante isso. E perdoa o pecado do povo. Mostra a tua força e perdoa o meu pecado. Porque se ele mostrar a força dele e não perdoar o seu pecado, é destruição eterna. Mas se ele mostrar o poder dele em perdoar pecados, é por isso que só ele pode perdoar pecado. Porque só ele é Deus. E ninguém tem a força que ele tem, nem o poder que ele tem. Esse é o Deus que se apresenta a você nessa manhã. Arrependa-te hoje dos teus pecados e diga ao Senhor: Senhor, Tu que és o Senhor dos exércitos e que é adversário dos adversários do Teu povo, tem misericórdia de mim. Tem piedade da minha alma. E como Ele fez com Raabe e a sua casa, Ele fará contigo também. Mas a você, irmão amado, que está em Cristo Jesus, que sofre oposição do inimigo na sua mente, no seu coração, na sociedade, e que eles querem devorar você, que eles sejam seus adversários e não o anjo do Senhor. Que o anjo do Senhor esteja com você e não contra você. Que ele, o anjo do Senhor que é Cristo, guarde a tua alma, como o salmista no Salmo 121. Eu elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, poderoso. E Ele não dorme nem vacila. O guarda de Israel não dormita. Ele guarda a tua entrada, a tua saída. Ele guarda a tua alma. Ele guarda hoje e para sempre. Ele protege o seu povo. Você pode dormir em paz, que o guarda de Israel não dorme. Você pode ter paz, porque quem te protege é o Senhor. Se os inimigos te matarem, eles só podem destruir o teu corpo. Não tema os homens que só podem destruir o teu corpo. Tema a Deus, que lança no inferno a alma e o corpo. Tenha essa esperança no Senhor. Ninguém amaldiçoará o povo quem Deus abençoou. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus,
a tua graça, o teu conforto e a tua salvação se tornem realidade a cada dia diante dos nossos olhos nessa manhã, trazendo conforto e paz ao coração do teu povo, assim como salvação àqueles que não te conhecem ainda, que eles corram para ti, não de ti, que ao perceberem a força do Senhor, eles não se amotinem contra o Senhor, mas se rendam ao Senhor e clamem por misericórdia. Que o Senhor traga salvação nessa manhã e conforto ao teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.